Então, aqui eu vou criar, né, uma nova classe, uma nova Java classe para nosso array em duas dimensões, to the arrays.java. E, obviamente, eu vou criar a classe main para a gente poder rodar. Então, um array em duas dimensões, é definindo, basicamente, especificando, começando, né, exatamente como um array normal pelo tipo. Como a gente vai brincar um pouco com o nosso jogo da velha, que a gente estava usando como exemplo aqui, então eu vou te especificar que dentro do jogo vai ter caracteres. Então vai ser um array em duas dimensões de caracteres. Então eu vou ter que dizer o primeiro um array normal e quando eu boto a segunda chave vai ser o nosso array definindo o jogo new char e é de tamanho 3 e de tamanho 3. Então, assim eu tenho um array em duas dimensões que vai ter um tamanho de 3 por 3. Como é que eu vou preencher esse nosso jogo? Eu vou mostrar duas formas de fazer isso, né? Ou duas formas de criar. E na nossa primeira forma, a gente precisa imperativamente fazer um for e fazer um loop em cima de cada posição e fazer a inserção. Como a gente sabe, a gente viu, né, no nosso exemplo aqui, cada elemento vai se alterando. Então, quando o x é igual a zero, eu preciso de saber qual é o y e saber aonde estou inserindo o meu elemento. Então, quando o x é igual a zero, o y também é igual a zero. Eu tenho que saber que eu estou inserindo aqui. Se o x é igual a 1 e o y é igual a zero, eu sei que eu estou nessa primeira linha e o que eu estou inserindo. Então, a gente precisa fazer um for loop que vai percorrer o x e também percorrer o y. Então, quando o x é igual a zero, ele vai percorrer todos os valores possíveis de y que a gente possa inserir. Então, vamos aqui definir um int i igual a zero. Quando i for menor do que 3, i mais. Então, enquanto a gente vai percorrer o nosso x, que está sendo representado aqui pelo i, a nossa primeira array, a segunda vai ser um for também, definindo por um j, que também vai começar a iniciar em 0, quando j for menor do que 3, j mais. E a partir desse momento eu posso chamar meu jogo e dizer para ele que ele vai pegar o índice i e o índice j, que a combinação indica o elemento, e ele vai inserir um char, que é um tracinho que eu vou botar para especificar que o jogo está vazio, né? Eu estou inicializando o nosso tabuleiro para o jogo. E no fim eu quero imprimir esse tabuleiro para a gente ver como é que ele ficou. Então, imprime para mim o jogo. Vamos rodar. Vamos rodar e vamos ver se ele imprime para a gente o nosso jogo. Desculpa. Então, para imprimir o nosso jogo aqui, eu preciso igual a um array normal com uma pequena alteração. Então, eu preciso chamar arrays ponto deep to string e passar para ele o nosso jogo. E ali ele vai fazer a impressão do nosso jogo. Então aqui embaixo você pode ver que ele imprimiu cada uma das linhas, inserindo um tracinho para especificar que o jogo está vazio.
Qual outra forma a gente tem, por exemplo, de inicializar um array de duas dimensões? A gente pode inicializar um array em duas dimensões com desta forma. Então, eu vou chegar aqui, vou inicializar o meu char normalmente, como eu faria com os outros, em jogo 2. E nesse nosso jogo 2, eu vou buscar new char. Ele já me identificou que vai ser um array em duas dimensões. E basicamente eu já posso preencher todos os elementos aqui usando um char array aqui dentro. E eu vou apenas fazer o preenchimento manual de uma das posições. Então, new, eu vou copiar e repetir 3 vezes. Como é um array de 3 posições, ele deve fazer o preenchimento. E assim feito, eu posso, imprimir esse nosso jogo 2 e você vai observar que ele vai me retornar exatamente a mesma coisa que o precedente. Então, eu vou imprimir aqui arrays.deep to string jogo 2. Assim, se eu rodar esse código, ele deve me retornar exatamente o mesmo, a mesma tabela anterior, assim, preenchido com os elementos. Para você fazer, para você entender que não, que realmente ele criou tudo, eu vou só fazer a alteração aqui. Eu vou botar aqui nessa posição o 0 e aí um X aqui para indicar que algum jogador já marcou e mais um 0 e quem sabe mais um X aqui deste lado. Beleza. Rodando novamente esse código, você vai observar que ele fez o preenchimento certinho ao criar o nosso essa array de duas dimensões. Beleza. Então, assim, dessa forma, a gente consegue ver que na posição onde a gente consegue ver que realmente ele criou e fez os preenchimentos corretamente. Beleza. Eu vou comentar aqui e a gente vai seguir, né? Agora, uma vez que a gente definiu aqui, por exemplo, a gente definiu aqui o nosso jogo inicialmente desta forma, fez o preenchimento dele com o tracinho fazendo os dois fós aqui percorrendo o X e percorrendo o Y, usando o J como índices, né? A gente pode agora apenas pegar, setar os elementos, né, de forma individual ou manualmente, né? Chamando índice por índice. Então, eu posso chegar aqui e chamar o jogo e dizer na posição X igual a 0 e na posição J igual a 0, eu quero que você insira o elemento 0. No jogo, na posição X igual a 1 e J igual a 0, eu quero que você insere o item 0 novamente. Na posição jogo igual a 1, x igual a 2, no caso, né? Porque eu já preenchi o 1, x igual a 2 e y igual a 0, ele vai novamente inserir o elemento 0. Isso configuraria um caso de jogo ganho, né? Mas como a gente não está fazendo essa validação toda aqui, então é só fazer inserções para a gente observar como ele funciona. Então eu poderia dizer, por exemplo, na posição x igual a 0 e j igual a 2, ele vai inserir o elemento x. Beleza. Uma vez feito essas inserções, eu vou
comentar o print aqui para ele imprimir, né, esse novo jogo que foi estabelecido aqui, para a gente observar se ele fez a inserção de forma correta e que não houve nenhum erro no meio do caminho. A gente consegue ver que ele fez a inserção corretamente na posição x igual a 0 e y igual a 2, ele botou o x, e a gente vê que efetivamente ele tem os 3 zeros que a gente inseriu, e provavelmente se fosse num jogo, alguém acabou de ganhar esse jogo. Então é assim que se trabalha com arrays em duas dimensões, e arrays em duas dimensões são estruturas bastante usadas no Java, e é bom você aprender mais. Se quiserem, né, entender um pouco mais sobre arrays em geral, é bom olhar a documentação oficial para, sei lá, ter um conhecimento mais aprofundado, ou basicamente vir aqui, abrir a classe arrays e ver como é que ela está implementada, os métodos que ela oferece, né, dentro do próprio IntelliJ. Ele consegue te mostrar outros métodos que tem a Array, que dá para usar e fazer trabalhos importantes com ela. Como ela já é nativa, né, ela já está dentro do código Java, é importante você ir dar uma lida para ter um entendimento melhor. Mas o básico você precisa saber, que se precisa saber para trabalhar com arrays, a gente acabou de ver, é muito relativamente simples e bem tranquilo de se trabalhar.